Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Prosseguindo, Atos 28, a partir do versículo de número 16. Estamos chegando no finalzinho, hein? Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: Varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então lhe disseram: Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada ou refutada em oposição, oposta, né? Bom, muito bem. Irmãos, nós vemos aqui então que Paulo ele chega a Roma. E todos os prisioneiros, quando eles chegavam em Roma, eles eram entregues às mãos de um capitão. E Paulo, com certeza, foi também entregue às mãos do capitão. Porém, havia um relatório que havia vindo de Félix e também um relatório do centurião Júlio, que falava boas coisas. Félix mesmo disse, e você vê aqui Paulo falando, ele teve contato com este relatório, de que ele não havia cometido nenhum crime passível de morte, né? Então, ou seja, ele não era um prisioneiro perigoso, um criminoso perigoso, né? Então, foi-lhe permitido que ele alugasse uma casa e vivesse por sua conta. Ou seja, o governo não iria custear as despesas de Paulo. Porém, um soldado haveria de cuidar de Paulo, ou seja, eles se revezariam 24 horas por dia para estar fazendo a guarda de Paulo ali na casa. Nós vemos até que na epístola a Filemão, Paulo cita até inclusive um desses guardas que ficou conhecido, né, da guarda pretoriana. Muito bem, Paulo estava preso, ele estava em cárcere domiciliar, né? Então ele não podia sair da casa ou ir somente até lugares que lhe fosse permitido. Por isso que ele manda chamar os anciãos da cidade, né? Como diz aqui, ele pede, ele convoca que os principais judeus das sinagogas ali, da sinagoga de Roma, os principais judeus fossem conversar com ele. E ele vai ter que apresentar a sua defesa. E ele apresenta, então, a defesa dele, dizendo que ele está preso por causa da oposição judaica. Bom, vamos ver aqui a resposta dos judeus. Eles disseram: olha, nós não recebemos nenhuma, nem por escrito, e nem algum irmão vindo procedente da Judéia que viesse acusá-lo de algum crime. Nós não temos ciência de nada disso. Bom, aqui são duas coisas. Ou realmente os judeus deram de mão, ou ainda não haviam conseguido chegar com
alguma acusação, porque nós vimos que o inverno que acabara há pouco tinha sido muito grande, muito forte, a ponto inclusive do naufrágio de Paulo, né? Isso nós não sabemos, as escrituras não nos deixam informações sobre isso, tá? Então, esse é um primeiro caso. Porém, eles ainda falaram uma outra coisa aqui. Além de não ter recebido nada, eles dizem, mas nós queremos te ouvir, queremos saber o que pensas a respeito desta seita, que muitos se opõem, que os judeus se opõem. Bom, então aqui é o seguinte, não havia uma acusação formal dos judeus para Paulo, mas Paulo era conhecido por causa das suas epístolas. E, inclusive, ele havia escrito, como já dissemos, a epístola aos romanos. E o que estava acontecendo? Aqui nós vamos entender o seguinte. Olha, quando nós pegamos a epístola aos romanos, que é uma epístola fabulosa, que ela, na verdade, é um tratado sobre salvação, e Paulo, ele diferencia bem na epístola aos romanos direções aos gentios e direções aos judeus, né? E ali o que acontece é o seguinte, o que acontece é que os judeus, eles na verdade não conseguiram captar a graça. E aí estava o problema, porque os judeus, eles se mantiveram, com raríssimas exceções de judeus que verdadeiramente se converteram, mas a fé religiosa judaica bateu de frente com a fé do cristianismo. Porque os judeus, eles não conseguiram captar a graça. E então, quando eles liam os escritos de Paulo, para eles, caía como se Paulo estivesse rasgando a lei. Eles não entenderam que em Cristo a lei havia sido cumprida e que agora era o tempo da graça. Para falar bem a verdade, a graça sempre existiu. Quando, por exemplo, com Raabe não foi salva pela lei, ela foi salva pela graça. Quando a gente vê Abraão, por exemplo, a época de Abraão era antes da lei, era pura graça. Os judeus não entenderam que a base da lei é a graça. E aí então que complicou tudo, né? Quando nós vemos Paulo também escrevendo aos Coríntios, esse assunto é muito importante, porque ele diz o seguinte, quando ele fala sobre os crentes carnais, né? Os crentes carnais, eles são legalistas e não graciosos. E ele vai falar que as coisas, aos coríntios, que as coisas espirituais só são discernidas através do Espírito Santo. Então, aí que aconteceu o grande problema. Se Paulo não tivesse apelado para César, ele teria sido liberto na Judéia, mas ele teria sido assassinado pelos judeus. Ele ter apelado para César foi uma direção divina, porque ele vem agora para Roma, e aqui em Roma ele vai pregar a palavra de Deus. Mesmo em cadeias, mesmo preso, ele vai pregar a palavra de Deus. E até estudando um pouco, nos parece que por um certo período Paulo foi liberto e ele consegue chegar até a Espanha para pregar. Bom, então é isso que acontece. Eles querem agora ouvir Paulo. Então ali as autoridades judaicas, eles falam, queremos ouvir, né, o que você pensa, né? Até aqui os judeus parecem muito amistosos, mas dali para frente, quando ouvem Paulo, essa hospitalidade, essa simpatia vai cair por terra, né? E Paulo prossegue firme na sua fé, no Cristo morto e ressurreto.
E é assim que nós devemos prosseguir, irmãos, sempre firmes, pois a palavra nos diz que aquele que perseverar até o final será salvo. Não adianta perseverar 50% do caminho, nem 90%, nem 99%. É 100%. É até o final. Muito bem, segunda-feira voltamos, meus queridos. E segunda ou terça-feira vamos acabar com o estudo do livro de Atos. Deus te abençoe e até a próxima.